Olá, aluno do curso de atualização de condutores de veículos de emergência. Vamos à nossa aula 4, infração de trânsito e penalidades. Uma aula muito importante, tá certo? Falaremos nessa aula 4 sobre infração e 2 penalidades somente. E na próxima aula, aula 5, falaremos das outras penalidades tão importantes quanto as que nós falaremos nesta aula 4. Então vamos lá. Infração de trânsito. Qual que é o conceito de infração, né? Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do CTB ou da legislação complementar. No caso, legislação complementar são as diversas resoluções, né, do CONTRAN publicadas ao longo desses anos, né, que acrescentam novas regras, tá certo? E novas infrações, né, e novas condutas aí que são consideradas infrações ao CTB. E o infrator, a pessoa que comete essas infrações, sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas nos artigos do capítulo 15, porque lá no capítulo 15 ele vai trazer quais são as infrações, todas a descrição delas. E as punições previstas no capítulo 19, que são as punições referentes aos crimes de trânsito. Todos do CTB, todos previstos do CTB. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que existem as condutas erradas no trânsito, vamos dizer assim, e em decorrência dessas condutas, algumas são consideradas infração de trânsito, outras são consideradas crimes de trânsito e outras são consideradas, a mesma conduta é considerada infração de trânsito e crime de trânsito. Quando a conduta é considerada infração de trânsito, ela vai ser analisada e o processo de penalização vai ocorrer na esfera administrativa, no órgão executivo de trânsito, ou federal, ou estadual, ou municipal. Quando a conduta é considerada crime de trânsito, o processo vai ocorrer na esfera jurídica, lá no fórum, por ser um processo penal, e vai ser penalizado lá. E quando a conduta é considerada infração e crime, ela é vista sob os dois olhos. Ocorre o processo na esfera administrativa e ocorre o processo na esfera penal, jurídica. E o infrator, a pessoa que cometeu a infração e o crime pelo mesmo ato, será penalizada nos dois, na esfera administrativa e na esfera judicial. Tudo bem? Pela mesma conduta, tá? Um não alivia, o outro não, tá certo? É importante falarmos sobre isso. Por isso que nessas aulas 4, 5, 6, nós falaremos 4 sobre infração, 5 sobre penalidades e 6 sobre crimes de trânsito, tá? Vamos seguir. Gravidade e pontuação das infrações. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. É importante falarmos sobre a gravidade das infrações porque foi dado essa gradação de gravíssima a leve conforme a consequência do ato para a sociedade. Nós temos que entender que o trânsito é um local de coletividade e algumas atitudes minhas ali ferem o bem comum. E conforme a gravidade desse ferimento, se impõe uma infração gravíssima ou se impõe uma infração leve. E a partir daí, além dessa gradação das gravidades, nós temos também a gradação de pontuação. E se coloca uma pontuação, porque na próxima aula falaremos sobre isso, existe uma penalidade chamada suspensão do direito de dirigir. E essa penalidade, ela se subdivide em duas situações. A primeira por pontos e a segunda por infrações cometidas. E para
ser suspenso por pontos, o cidadão tem que alcançar uma quantidade de pontos que é o somatório de diversas infrações, somando-se esses pontos. Para que isso ocorra, então, houve a necessidade de se colocar dentro da gradação da gravidade também uma gradação de pontos, né? Como já foi lido, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Tudo bem? Depois nós vamos retornar, né, na próxima aula falando sobre essa questão dos pontos. Vamos lá. Principal condutor. O que é o principal condutor? E essa questão que falaremos agora sobre o principal condutor e também sobre o condutor infrator é um direcionamento para a aplicação da penalidade. É o que nós chamamos de responsabilização da infração. A infração tem que ir para alguém, para que esse alguém seja responsabilizado. Certo? Então falaremos aqui sobre o principal condutor. O principal condutor é a pessoa designada pelo proprietário do veículo como a usuária principal do carro, sendo legalmente responsável pelas infrações de trânsito cometidas enquanto estiver dirigindo. Quando eu designo o principal condutor, eu, o proprietário, não vou ser mais responsabilizado. Quem vai ser responsabilizado? O principal condutor. E o condutor infrator, o que é? Já o condutor infrator é a pessoa que realmente cometeu uma infração de trânsito e não o proprietário do veículo. Vamos deixar bem claro esses dois entendimentos aqui através de um exemplo. Imagine então que eu sou o proprietário de um veículo, só que eu empresto o meu veículo para o meu filho e na verdade o meu filho usa mais que eu. E ele comete infrações. E aí toda hora que chega, né, essas infrações, ele não é reconhecido no ato da infração. Por exemplo, radar, né, ele não é reconhecido no ato. Ou então ele passou lá no sinal vermelho lá e o agente de fiscalização anotou, não conseguiu abordar. E aí chega a notificação na minha residência. Porque a notificação vai na residência de onde está registrado o veículo. Porque quando o radar tira a foto, quando o agente anota, ele anota o veículo, a placa do veículo. Então, pega-se onde o veículo mora, vamos dizer assim. Então, é na residência do veículo, do proprietário do veículo. Então, chega lá a notificação para mim. Eu tenho 30 dias para reconhecer quem estava dirigindo aquele veículo, porque alguém vai ser responsabilizado. O carro não pode ser responsabilizado, porque o carro não é gente. O carro é objeto. Então, esses pontos ou as penalidades, elas têm que ir para uma pessoa física. E a partir daí, então, tem que ser responsabilidade de alguém. Então, aí, pergunta lá, foi você o proprietário? Foi você que cometeu essa infração? Ah, não fui eu, foi meu filho. Então, eu tenho 30 dias para reconhecer e colocar lá que foi meu filho que fez a infração. Agora, isso é reconhecer o condutor infrator. Se eu não fizer isso em 30 dias, essa infração vai para quem? Para mim. Porque significa que se eu não reconheci ninguém, fui eu, porque subentende-se que o proprietário que usa o carro. Muito bem. A partir daí, quando eu indico um principal condutor, essa notificação vai chegar para mim. Não vai chegar no meu nome, já vai chegar no nome de quem? Do principal condutor, do meu filho, porque eu já indiquei ele no sistema Renavan. Eu posso fazer isso indo no Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, ou eu posso fazer isso pela CDT, Carteira Digital de Trânsito. E eu vou lá e indico ele como principal condutor. Uma vez ele indicado, quando ocorre uma infração que não é reconhecido o condutor no ato do ato da infração, automaticamente já vai para ele. Aí eu não vou precisar reconhecer o condutor, porque já está no nome dele, certo? Isso facilita muito esse processo. Muito bem, essa é a explicação então do que é o principal condutor e do condutor infrator. Segura essa historinha aí, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Identificação do condutor infrator. Quando é que eu vou tirar o nome do meu filho de principal condutor? Primeiro, quando houver transferência de propriedade do veículo. Então eu vendi o veículo para uma outra pessoa, automaticamente
o meu filho sai do nome de principal condutor. Segundo, a partir da indicação de outro principal condutor. Então eu quero colocar o outro filho como principal condutor, o filho mais novo. Não quero mais o filho mais velho. Aí eu vou lá e indico o outro principal condutor. E na terceira situação, mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo. Então, o meu filho, ele comprou um carro e aí ele vai lá e faz um requerimento solicitando que ele não quer mais ser o principal condutor, porque ele não vai mais usar aquele carro, certo? Porque ele comprou um novo para ele. Um exemplo, tudo bem? Tá? Ou eu mesmo vou lá e faço um requerimento e solicito que não seja mais ele. Tá certo? Esse requerimento, pessoal, não é um documento, é tudo já pelo sistema, é realizado pelo sistema, tá? Para facilitar o trabalho. Muito bem. São as três situações das quais eu posso tirar o principal condutor, excluir ele do Renavan. Continuando. Procedimentos relativos à indicação do principal condutor do veículo e à indicação do condutor infrator. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contados da notificação da autuação para apresentá-lo. É o que eu já expliquei, 30 dias. Agora vamos imaginar uma outra história. Dentro da história, uma outra situação. O meu filho emprestou o carro para um amigo dele. Eu sou o proprietário, o meu filho é o principal condutor e ele empresta o carro para um amigo, um terceiro. E esse terceiro vai e comete a infração e também não é reconhecido no ato da infração. Aí vai chegar a notificação no nome de quem? Do meu filho, porque ele é o principal condutor. Aí cabe ao meu filho pegar e ir atrás do amigo dele e identificar. Foi o meu amigo que estava dirigindo e fazer os procedimentos, que é o que está falando aqui. Tá? Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo, caso não tenha principal condutor, terá o prazo de 30 dias contados da notificação da autuação para apresentar esse indivíduo. No caso, é preencher ali o documento e devolver lá para o órgão executivo, porque a partir daí essa pessoa será penalizada. Transcorrido o prazo de 30 dias, se o proprietário não fizer isso, ou o principal condutor não fizer isso, né, quem vai ser responsabilizado pela infração? O principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário. Tudo bem? Segue a linha. Transcorrido o prazo de 30 dias, se o infrator não tiver sido identificado e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário CNPJ do veículo mantida originada pela infração. Outra situação, vamos imaginar que eu sou o condutor de um veículo de emergência, uma ambulância de um hospital, certo? E aí eu cometo uma infração lá, tudo bem? E aí eu sou autuado, muito bem, só que eu não fui reconhecido na hora. O veículo está no nome do hospital. O veículo é ambulância, está no nome do hospital. Muito bem. Aí chega a autuação, a notificação lá no hospital. E o nome está no nome do hospital, CNPJ, pessoa jurídica. A responsabilidade dessa infração vai para quem? Né? Então a penalidade, vai ser uma penalidade lá, vai para quem? Para o hospital? É o hospital que vai cumprir? Não vai. Os pontos vão para quem? Para o hospital? Não vai. Não vão os pontos. Então, o hospital vai ter, o CNPJ vai ter 30 dias para reconhecer quem foi o motorista que causou aquela infração. Tudo bem? Tranquilo? Se ele não fizer isso, no prazo de 30 dias, vai ser lavrada uma nova multa, uma nova autuação, né, uma nova multa, no valor da inicial vezes 2 para o hospital. Certo? Então o hospital vai pagar a multa inicial da primeira infração e mais outra vezes 2, por não ter indicado o condutor no período de 30 dias. Tá certo? Está aqui falando, o valor dessa multa é 2 vezes da multa originária. O proprietário poderá indicar ao Detran do estado do registro do veículo, o principal condutor do veículo, qual, após aceitar a indicação, terá seu nome escrito em campo próprio do cadastro do veículo do Renavan. Já falamos sobre isso também. Tudo bem sobre essas situações? Tranquilo. Vamos seguir, então, para o próximo assunto.
Responsabilização das infrações é um assunto interessante também. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste código. Eu vou trazer aqui, porque não é de interesse nosso do curso, sobre as responsabilidades, quando é que ocorre a responsabilidade do embarcador e do transportador. Eu vou trazer só do condutor e do proprietário. Então vamos lá. A responsabilidade da infração é do condutor e proprietário em infrações previstas na legislação com responsabilidade solidária. Vou dar um exemplo. O proprietário emprestou o veículo dele para uma pessoa que está com a CNH vencida há mais de 30 dias. E essa pessoa foi dirigir lá e caiu numa blitz. A pessoa que estava dirigindo vai ser autuada por dirigir veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias. E o proprietário também vai tomar uma infração uma autuação por permitir que a pessoa com habilitação vencida há mais de 30 dias dirigisse o veículo dele, certo? Uma segunda situação. Eu estou lá e empresto meu veículo para uma pessoa que está alcoolizada. Ou a pessoa alcoolizada pega lá meu carro. Mesma situação. Caiu na blitz, né? Aí a pessoa que está alcoolizada vai ser autuada por dirigir alcoolizado e eu por permitir que a pessoa alcoolizada dirija meu veículo. Então essas infrações vão para os dois, porque os dois têm responsabilidade solidária. Tá certo? O enquadramento é diferente, mas o ato é o mesmo, tá? Segunda situação, para o condutor, em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Aí, pessoal, não tem jeito. Aí o proprietário não pode ser responsabilizado. Porque se o condutor pega o carro e fura um sinal vermelho e dirige falando no celular e entra na contramão e estaciona em lugar proibido, não usa o cinto de segurança, são infrações de condutor. Não tem por que o proprietário ser responsabilizado. Então, essas infrações vão para o condutor, uma vez que ele seja reconhecido no ato. Tudo bem? Por isso que se dá o direito do proprietário reconhecer o condutor, porque ela é de condutor. Tá? E a responsabilidade da infração é do proprietário em infrações referentes à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, licenciamento e IPVA. Essas infrações, imagine lá que eu peguei e emprestei meu carro para o meu filho, né? Ele é o principal condutor. E aí só que eu não paguei o licenciamento. E ele está lá andando e cai na blitz. Vai ser autuado, certo? Muito bem, vai chegar a multa para mim lá, a notificação. Vai vir no nome de quem, gente? Do meu filho ou no meu, que sou o proprietário? Essa aqui não vai nem para ser reconhecido para o meu filho, porque ele é o principal condutor. Ela vem para o proprietário, porque ela é de proprietário. As infrações que vão para o principal condutor são infrações de condutor. As infrações de proprietário, não importa se tem ou não tem condutor infrator, ou condutor infrator não, principal condutor, elas vão para o proprietário, porque elas são de proprietário. Então quem que é o proprietário desse veículo? Ah, o João. Então vai para o João, acabou. Porque responsabilidade de pagar licenciamento e IPVA é do João. O que mais? Conservação e inalterabilidade de suas características, componentes e agregados. Então tá lá o veículo sem escapamento, ou tá lá o veículo com pneu careca, ou tá lá o veículo sem retrovisor, um para-brisa trincado, com farol queimado, qualquer situação de equipamento ou alteração de característica. Essas infrações são de proprietário. E por fim, a habilitação legal e compatível de seus condutores. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que não é habilitada e eu empresto o carro para ele. Aí ele cai na blitz. Essa pessoa vai ser responsabilizada? Não. Por quê? Porque ela não tem habilitação. Vai ponto para quem? Ela não é habilitada.
Ela vai cumprir uma suspensão, ela não é habilitada, ela vai ser cassada, ela não é habilitada. Vai cassar o quê? Ela não tem CNH. Então essa infração vai para quem? Para o proprietário. Certo? São as 3 situações então trazidas aqui. Tudo bem? Tranquilo? Seguimos. A todo condutor notificado em decorrência de uma infração é dado o direito de defesa. Sempre é dado o direito de defesa. Sendo indeferida a defesa prévia do condutor, essa infração gera uma penalidade de multa. Todas as infrações geram penalidade de multa. Deixar claro aqui, tá? É a única penalidade que vai para todas as infrações. E conforme o caso, outras penalidades previstas em lei que veremos a seguir. Então vamos agora falar sobre as penalidades. Penalidades. São 6 penalidades. A advertência por escrito, a multa, que nós já falamos, a suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH, a cassação da PPD e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Vamos lá. Advertência por escrito. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Essa situação da advertência, ela acontece quando, primeiro, tem que ter ocorrido uma infração leve ou média. Leve ou média. Segundo ponto, essa infração tem que ser passível de punição multa. Muito bem. Como eu disse no slide anterior, todas as infrações causam multa. Então, tranquilo também. Então, cometeu leve ou média, multa, beleza. E aí vem o terceiro item, que é o mais importante. Caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, vai pegar lá o prontuário do infrator, do condutor, e vai ver se da data da infração para trás, nos últimos 12 meses, ele tem alguma infração no sistema lançado. Qualquer que seja. Se tiver uma, ele já não tem o benefício da advertência por escrito. Ah, ele não tem nada, ele está limpo. Muito bem, o que vai acontecer? Essa multa que ele iria receber vai ser transformada em advertência. E aí ele não vai pagar a multa. E é isso que vai acontecer. Tudo bem? Fica registrado, professor? Fica registrado. Ele vai levar os pontos? Ele vai levar os pontos. Porque daí, imaginem aí que daqui a 6 meses, 8 meses, 10 meses, ele cometa uma outra infração. Aí quando olharem para trás, para os 12 meses anteriores, vai ter essa que foi transformada. Então aí ele não vai ter o direito de ser de novo transformado em advertência. Aí ele vai ter que pagar a multa. Por isso que fica registrado no sistema. Ok? Essa é a advertência por escrito. Seguindo. Multa. A multa, pessoal, nós já conhecemos, né? É uma penalidade de natureza pecuniária imposta pelos órgãos de trânsito aos proprietários, condutores, embarcadores e transportadores que descumprirem as regras estabelecidas na norma de trânsito. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias. Gravíssima, R$ 293,47. Grave, R$ 195,23. Média, R$ 130,16. E leve, R$ 88,38. Então, só para que vocês tenham mais ou menos a ideia, uma leve é R$ 88,38 e a média é R$ 130,16. Então, quando ela é transformada em advertência, ele vai deixar de pagar isso aqui, ele não vai precisar pagar, tá? Uma média e uma leve, tudo bem? São os valores aqui, lembrando que as gravíssimas, né, elas têm fator multiplicador conforme o ato. Existem uns atos aí infracionais, né, umas condutas que são pesadas, né? A gente fala, são cabeludas, né? Aquela arte cabeluda. E aí essas têm fator multiplicador. Então é gravíssima vezes 5, gravíssima vezes 10, gravíssima vezes 3. Tá ok? É isso aí. Finalizamos então a aula 4
Falamos então sobre infração de trânsito e penalidades, porém só 2 penalidades, advertência e multa. Próxima aula, aula 5, falaremos sobre as outras penalidades, suspensão de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Um grande abraço e até a próxima aula.